Está no ar o Eu Leio Gibi Awards. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre as melhores leituras de 2022. Como de costume, eu separei 20 títulos, sendo 10 de leituras fechadas e 10 de leituras continuadas. E no caso, o critério que eu sempre uso é justamente o fato de que não se trata de um gibi que necessariamente saiu em 2022, mas que eu fiz a primeira leitura no ano de 2022. Então pode acontecer de eu ter chegado na minha mão um gibi, sei lá, bastante antigo e consequentemente ter sido a primeira vez que eu li esse gibi e gostei a um ponto dele figurar ali a lista dos melhores do ano. Ele fará parte dessa lista por ter sido lido a primeira vez em 2022, tá bem? Então a gente vai começar com as leituras continuadas e o 10º lugar vai justamente para um gibi que foi lançado já tem algum tempinho, que é Ruínas, o Fim do Universo Marvel, do Warren Ellis, onde o Warren Ellis apresenta uma perspectiva caótica, uma perspectiva um tanto que pessimista do universo Marvel, uma vez que todas aquelas questões que envolvem, por exemplo, radiação e tudo mais, que criaram os super-heróis, podem ter dado extremamente errado. E por ter dado extremamente errado, o que acaba acontecendo? O mundo entra num parafuso muito grande e tá tudo muito ruim, tá tudo muito péssimo, e não se trata de um gibi que aponta para boas perspectivas ou para finais felizes, mas sim marca a ideia daquilo que está ruindo o tempo todo. Tem gente que não curte muito essa história, mas eu sempre ouvi falar dela, nunca tinha lido, e acabei conseguindo essa minissérie esse ano e me agradou demais. E daí o 10º lugar para Ruínas, o Fim do Universo Marvel. O 9º lugar vai para Golden Kamuy, do Satoru Noda, que é um mangá muito bem trabalhado, onde o Satoru Noda trabalha muito bem os personagens, a trama e os elementos culturais que envolvem o mangá e a época, né, que o mangá está situado. E isso torna Golden Kamuy uma leitura muito interessante, uma leitura ao mesmo tempo muito dinâmica e ao mesmo tempo com boas pitadas de humor. Então é um mangá que eu sempre indico e torno a indicar a vocês. Deem uma chance para Golden Kamuy, que vale muito a pena. O 7º lugar, aliás, o 8º lugar, né, vai para o Demolidor, do Chip Zdarsky, onde a gente tem aqui um dos melhores títulos que tem saído atualmente, né, dos títulos contemporâneos da Marvel e da DC. Demolidor acaba figurando ali entre as melhores leituras. A gente sabe que a gente tem tido assim, um declínio de qualidade, né, nos quadrinhos atuais, mas Demolidor tem mantido uma constância de qualidade muito bacana, de uma trama bem trabalhada, e onde o Chip Zdarsky tem de fato feito diferença escrevendo O Homem Sem Medo. Então o 8º lugar fica aí de leituras continuadas, fica para o Demolidor, do Chip Zdarsky, e o 7º lugar para a saga do Superman. A saga do Superman é aquele gibi que vai remeter a gente, que é leitores antigos, né, principalmente aos formatinhos da Editora Abril, uma fase assim muito bacana do pós-crise na DC, onde os títulos do Superman eram muito bons. E aqui é justamente isso, você vai ler boas histórias do Superman. Vai ter obviamente a questão de às vezes oscilar um pouco da qualidade, mas sempre a gente tem leituras, né, muito fluídas, com uma arte muito bacana e tudo mais. Enfim, a saga do Superman é aquele gibi que tanto faz bem para o leitor novo, como também para o leitor antigo. E o leitor antigo sempre vai acabar matando saudade das histórias que leu primeiro em formatinho. Seguindo para o 6º lugar, vai para Bonelli, no caso, o Dragoneiro, do Luca Enoch. E isso aqui é bom demais da conta. Cada volume é excelente, não tem um volume ruim até o momento de tudo aquilo que eu li do Dragoneiro. E quanto mais eu leio Dragoneiro, mais eu quero ler Dragoneiro. Então, se você gosta de espada e feitiçaria, histórias de fantasia, tem aqui um prato cheio com normalmente uma arte muito, muito, muito bonita. E
ainda falando de Bonelli e seguindo na nossa lista, o quinto lugar vai para Júlia. E quando eu falo de Júlia, eu estou falando de todos os títulos que envolvem Júlia, tá? Essa nova série, a edição limitada e por aí adiante. A Júlia tem 3 títulos, né, periódicos, e 2 principalmente, um que é mais curtinho, né, e são histórias excelentes, pura e simplesmente excelentes. O Giancarlo Berardi faz um trabalho de pesquisa e tudo mais, assim, de uma forma muito cuidadosa, e nada do que ele coloca na história está colocado por acaso. Ele sempre vai estar trabalhando os elementos, e até aquelas coisas que parecem não ter importância, ele acaba criando uma forma daquilo ter importância dentro da história. Então, se você gosta de boas histórias policiais, Júlia sempre será uma excelente pedida. O quarto lugar vai para o Imperdoável, do Mark Waid, que mantém uma qualidade pura e simplesmente fantástica. Aqui é meio que o que aconteceria se alguém que tem os poderes do Superman perdesse o controle e se entregasse à loucura e despejasse a sua fúria sobre o planeta. Então essa é a temática que a gente tem em Imperdoável, onde o plutoniano planta o terror sobre a Terra. E o Mark Waid consegue trabalhar isso de uma forma muito inteligente. Por quê? Porque, de certa forma, se ele quisesse, ele poderia destruir o planeta e acabou, mas o Mark Waid vai trabalhando a trama dentro dos núcleos dos personagens de uma forma muito interessante, e esse volume, por exemplo, termina de uma forma bem bacana, onde a gente tem alguns indicativos a respeito da origem do plutoniano. Então, Imperdoável sempre é muito bom. E o top 3 de leituras continuadas: a saga dos X-Men, do Chris Claremont, que é sensacional. Essa é a palavra. Isso aqui é uma fase dos X-Men de, assim, alegrar o coração, né? O Chris Claremont sabia trabalhar muito bem as tramas envolvendo os mutantes, e não só isso, né? Ele trazia a gente para dentro da intimidade dos X-Men, dos detalhes da vida dos X-Men. E o Chris Claremont está aqui nesse período aqui das histórias da saga dos X-Men, ele está assim num nível assim altíssimo de produção de roteiro. E isso daqui é assim, se você curte X-Men, tem que ter na sua coleção. E se você quer começar a ler X-Men, eu indico para você a saga dos X-Men, que acredito eu que você não vai se arrepender. O segundo lugar vai para Matar ou Morrer, do Ed Brubaker e do Sean Phillips. Eu li esse quadrinho, eu fiz resenha desse quadrinho e eu disse que esse quadrinho não tinha me agradado tanto quanto eu achei que agradaria, justamente porque eu estava esperando uma coisa mais puxada para o Justiceiro, né? Quando na verdade não é bem assim. Então, após uma releitura e uma repensada numa série de coisas, eu revi os conceitos do quadrinho e o que envolve mais esse elemento do matar ou morrer a partir do coadjuvante, do protagonista, e Matar ou Morrer subiu bastante aqui no quesito de qualidade de história, e a arte do Sean Phillips também dispensa comentários. Então fica para você a dica dessa série em 4 volumes, escrita pelo Ed Brubaker, que é muito bom. E o primeiríssimo lugar vai para uma história que eu li no começo do ano e que não saiu mais do primeiro lugar porque me impressionou pela qualidade, me impressionou pela forma com que tudo é trabalhado dentro da trama, que é Something's Killing the Children. Alguma coisa está matando as crianças. E temos aqui uma junção de filme de terror, um pouquinho de Stranger Things, junto com coisas aí que envolvem o bicho-papão e esses caçadores desses monstros que só as crianças podem ver, ou pessoas específicas. E o James Tynion IV, que é o autor, faz um trabalho espetacular, e por conta disso Something is Killing the Children, ou Alguma Coisa Está Matando as Crianças, recebe aí o primeiro lugar de leituras continuadas. Indo agora para as nossas leituras fechadas,
ou seja, aquelas leituras que são concluídas num único volume. Começo com o 10º lugar para a Infância do Brasil, do José Aguiar, onde nós vamos ter aqui histórias que estão separadas por épocas distintas e que ao mesmo tempo estão ligadas entre si, e que o Gabriel e a Ana são personagens de fundamental importância, onde o José Aguiar vai trabalhar muito bem as carências, as dores, as angústias e também as alegrias da vida daquele que vive no Brasil, e mostra também as características da história do nosso país de uma forma muito bem trabalhada. Então fica a dica, inclusive, para vocês aí, da Infância do Brasil. O 9º lugar vai para o Pesadelo de Obi, da editora Script. E isso daqui é um negócio sensacional, porque temos aqui uma sátira carregada de crítica sobre o Obi, que por sua vez é o presidente da Guiné Equatorial. E dentro desse pesadelo ele vai se encontrar numa situação onde ele não será o presidente, mas ele fará parte do povo e vai viver as angústias do povo, as carências do povo, as dificuldades do povo, de uma forma bastante contundente. É um quadrinho simplesmente brilhante, que foi feito debaixo de muito perigo, inclusive, e que foi um senhor de um acerto da editora Script ter trazido isso aqui para o Brasil. Fica a dica para vocês de O Pesadelo de Obi, no 9º lugar de melhores leituras fechadas. O 8º lugar vai para Crime e Poesia, que aqui nós vamos ver a história de um pai que ficou preso por um bom tempo e é deficiente visual. E o filho dele começa a morar com ele, e vai ter uma série de tensões em torno dele e o filho dele, das escolhas do filho dele, e também da forma com que ele conta como ele perdeu a visão. E isso tudo vai trabalhar muito bem essa relação do pai e do filho, e do aprendizado da vida, do porquê da poesia na vida dele, entre outros elementos. É um gibi muito bonito graficamente, e também é um gibi muito bonito na sua história e na intensidade que ele se propõe. Então, Crime e Poesia fica aí com o 8º lugar de melhores leituras fechadas. O 7º lugar vai para o Hulk, do John Byrne. É óbvio que de uma forma ou de outra ia ter Hulk, não? Por que será, né? Mas o Hulk do John Byrne recebe uma premiação justa, na minha opinião, porque nós temos aqui uma fase extremamente curta do John Byrne como escritor do Golias Esmeralda, mas ao mesmo tempo é uma fase muito prolífera, onde o John Byrne estava com tudo, produzindo aquilo que ele tinha como proposta para o Hulk, e aconteceram algumas coisas que ele acabou rompendo ali com o Jim Shooter, que era o editor-chefe da Marvel na época, e tem todos uns problemas que acabou rolando, que ele acabou deixando o título. Mas essa pequena contribuição do John Byrne acabou sendo também uma das fases marcantes do Golias Esmeralda, e ocupa aí posição de destaque nas leituras continuadas de 2022. Indo agora para o 6º lugar. O 6º lugar vai para Aldobrando, onde a gente tem aqui uma história, uma narrativa, onde o Aldobrando precisa descobrir a vida, precisa encontrar o seu caminho, precisa aprender a fazer as suas escolhas e, consequentemente, construir sua vida, viver sua vida, e ver que a vida está muito maior e vai muito além daquilo que ele tinha por percepção por conta das dificuldades vividas. É um gibi muito bonito, é um gibi poeticamente bonito, é um gibi com uma saga muito bem trabalhada e, ao mesmo tempo, eu diria sensível sobre muitos aspectos. E foi dos gibis que assim mais me agradaram nesse ano, e que eu li com muito gosto, e que vou guardar na minha coleção também com muito gosto, por ser uma história muito, mas muito bem trabalhada. Seguindo para o 5º lugar, que vai para Ed Gein, da editora Dark Side, e nós temos aqui um gibi de biografia, onde o Harold Schechter ele conta pra gente, com a arte do Eric Powell, a história do Ed Gein,
que foi um assassino serial e também que lidou aí com canibalismo, entre outras questões, e a gente tem um gibi no estilo documentário, muito bem trabalhado, com uma arte muito realista e que você vê uma tensão o tempo todo dentro da história, contando essa narrativa em torno do Ed Gein. Então, se você gosta de tramas que envolvem biografias e histórias assim tensas e intensas, Ed Gein acaba sendo sim uma boa pedida. O quarto lugar vai para Adoção, do Zidru e do Monin, e aqui a gente tem o tal do gibi Sensível, onde uma menina acaba sendo adotada, o avô fica meio assim com a menina no começo, e depois acaba pegando uma afeição muito grande, vai ter um plot twist muito forte dentro da história, onde ele vai para um determinado país atrás dessa menina, e vai procurar ao mesmo tempo descobrir o que aconteceu, mas também vai descobrir um pouco mais sobre si mesmo e daquilo que ele pode viver sua vida, e também da forma com que ele deve trabalhar o relacionamento dele com o filho dele. Então, A Adoção é um gibi muito bonito, é um gibi assim que te aproxima muito da realidade da vida, é o tal do gibi tocante, que da forma com que você vai lendo pode sim ocorrer de escorrer aí umas lágrimas dos olhos. O terceiro lugar vai para Pulp, do Ed Brubaker e do Sean Phillips, e aqui a gente tem uma trama de um escritor de histórias pulp, onde ele vai se deparar com algumas circunstâncias para poder fazer um dinheiro, ganhar dinheiro, porque ele está numa situação complicada, onde necessariamente não vai ser algo honesto, digamos assim, mas ao mesmo tempo que mexe muito com as inquietações do protagonista. É uma história que, quando tu olha essa capa aí, você imagina uma história de faroeste, mas digamos assim, que não é necessariamente isso, mas ao mesmo tempo é. Tá? E a arte do Sean Phillips é muito boa, o roteiro do Ed Brubaker é redondinho, e é aquela história que prende você do começo ao fim e que quando termina dá vontade de ler de novo. O segundo lugar vai pro Um Cadáver no Rio Injin, do Harvey Kurtzman. Que negócio espetacular, que gibi fantástico da editora Veneta. Isso aqui é uma preciosidade, onde o Harvey Kurtzman vai trabalhar muito bem o elemento da guerra, vai transportar a gente para esse elemento da guerra, e ao mesmo tempo vai fazer uma crítica pesada sobre a questão da guerra e dos prejuízos que ela traz para o coração, para as famílias, para os elementos psicológicos, e que no final ela não acrescenta absolutamente nada de bom para a vida de ninguém. Então tem também aqui uma série de textos de apoio que te situam muito bem dentro das histórias, e também fala bastante do Harvey Kurtzman, que é o criador da revista Mad, e das suas exigências, daquilo que ele queria fazer, do porquê que ele estava trabalhando nessas histórias e por aí adiante. Enfim, é um gibizão que ocupa aí o segundo lugar de leituras fechadas. E o primeiríssimo lugar das leituras fechadas vai para Dias de Areia, da Aimee Jong. A Aimee Jong, ela nos conta aqui uma história de um momento específico dos Estados Unidos, num lugar onde assim, a areia tomou conta e doenças começaram a surgir ali, e enfim, a vida estava simplesmente impraticável ali, e um determinado repórter fotográfico vai ali fotografar o que está acontecendo, justamente para ver o que se pode fazer, ou querer de repente dar o governo dar algum tipo de satisfação para o povo. E diante disso tem toda uma questão de manipulação de imagens, essas coisas todas, mas a riqueza do texto não está nessas manipulações, a riqueza do texto está na forma com que o lugar transforma esse repórter e as escolhas que esse repórter fará a partir deste lugar. É muito bonito, é chamativo, e é um gibi que eu dei 10 com muito gosto. E diante das leituras continuadas, das leituras fechadas, onde a continuada ficou com Something Killing the Children, a fechada fica para Dias de Areia, e a melhor de todas, tranquilamente, é
Dias de Areia, que é a melhor leitura de 2022. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E me diz aí qual foi a sua melhor leitura no ano de 2022. Qual a leitura periódica que você mais gostou? Qual a leitura fechada que você mais gostou? Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é muito bom. E antes de terminar o vídeo, eu quero deixar aí na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês. A ajuda de vocês tem sido de fundamental importância para a manutenção do canal. Se você deseja ser um apoiador do Eu Leio Gibi, tem um link aí na descrição do vídeo que vai te remeter para um vídeo específico em como ser um apoiador aqui do canal. E também quero agradecer a todos aqueles que têm comprado pelos links do canal. Valeu pela força, valeu pelo apoio de todos vocês. E se você não é inscrito no canal, dá uma força aí pra gente se inscrever no canal para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. E também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês também ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.